Capítulo 5. Escapar. Os benefícios de estar indisponível. Sem grande solidão, nenhum trabalho sério é possível. Pablo Picasso. Frank O'Brien é fundador da Conversation, uma empresa de marketing de Nova York, que constou na lista das 500 empresas privadas que mais cresceram nos Estados Unidos, elaborada pela revista Inc., em resposta ao ritmo frenético dos locais de trabalho de hoje em dia. Ele adotou uma prática radical. Uma vez por mês, Frank reúne todos os 50 funcionários de sua empresa em uma sala durante o dia inteiro. Os telefones são proibidos, e-mails ilegais. Não há pauta. O propósito da reunião é simplesmente escapar para pensar e conversar. Veja bem, ele não faz essa reunião numa sexta-feira do meio do mês, quando a produtividade pode estar baixa. A reunião acontece toda primeira segunda-feira do mês. A prática também não é apenas uma disciplina interna. Até os clientes sabem que não adianta esperar que sejam atendidos durante essa segunda-feira sem ligações. Ele faz isso porque sabe que seu pessoal não conseguirá descobrir o que é essencial se estiver o tempo todo focado no trabalho. É preciso espaço para descobrir o que realmente importa. Ele escreveu, abre aspas, acho fundamental reservar um tempo para respirar, olhar em volta e pensar. Esse nível de clareza se faz necessário para inovar e crescer, fecha aspas. Além disso, ele usa a reunião como indicador para saber se os funcionários estão passando tempo demais com coisas não essenciais. Se alguém não pode ir à reunião porque está muito ocupado, isso me revela que estamos trabalhando com ineficiência ou que precisamos contratar mais gente. Infelizmente, nessa época de tempo escasso, não conseguimos fazer uma pausa para refletir e discernir por omissão, só de propósito. Um líder com quem trabalhei admitiu ter passado 5 anos além do necessário numa empresa. Isso porque vivia tão ocupado que não fazia uma pausa para decidir se devia estar lá. As exigências cotidianas o impediam realmente de se afastar para olhar de longe, visualizando um panorama mais amplo. Do mesmo modo, um diretor importante de uma grande empresa global de tecnologia me disse que passa 35 horas por semana em reuniões. Ele fica tão consumido por elas que não encontra sequer uma horinha por mês para traçar estratégias para sua carreira, muito menos para levar a empresa a um novo patamar. Em vez de se dar espaço para conversar e discutir o que está acontecendo e precisa acontecer, ele desperdiça o tempo todo com apresentações intermináveis e conversas enfadonhas, em que nada é de fato decidido. Antes de avaliar o que é essencial ou não, é preciso explorar as opções. Enquanto os não essencialistas reagem automaticamente à última ideia, agarram a última oportunidade e respondem ao último e-mail, os essencialistas preferem criar espaço para explorar e ponderar. O não essencialista, ocupado demais para pensar na vida. O essencialista, cria espaço para escapar e explorar a vida. Espaço para projetar. O valor para criar espaço para explorar foi enfatizado no meu trabalho com a D-School de Stanford, oficialmente o Instituto de Design Hasso-Plattner da Universidade de Stanford. A primeira coisa que notei quando entrei na sala onde deveria dar um curso foi a falta de cadeiras tradicionais. Em vez disso, havia cubos de espuma para sentar. Por sinal, bastante desconfortáveis, como logo descobri. Como quase tudo na D-School é feito de propósito, nesse caso os cubos estão ali para que depois de alguns minutos empolerados com desconforto, os alunos se levantem, caminhem e interajam, e não só com os colegas sentados à direita e à esquerda. E este é o ponto importante. A escola usou o espaço físico para estimular novas maneiras de pensar e se relacionar. Também com esse fim foi criado um esconderijo chamado Boot Noir, a cabine negra. É uma salinha projetada deliberadamente para conter no máximo 3 pessoas.
Não tem janelas, é a prova de som e de propósito, livre de distrações. De acordo com Scott Dorley e Scott Wiftoff, no livro Make Space, Abre Espaço, ela vai além do low-tech, é sem tech. Está no andar térreo e, como ressaltam Dorley e Wiftoff, não fica no caminho de lugar nenhum. A única razão para ir para lá é pensar. Nesse espaço criado para pensar e focalizar, os alunos podem se afastar para enxergar com mais clareza. Por alguma razão, há uma associação falsa com a palavra foco. Como no caso da escolha, todos tendem a pensar que foco é uma coisa. Sim, foco é algo que temos, mas também é algo que produzimos. Para ter foco, é preciso escapar para criar o foco. Quando eu falo de criar foco, não quer dizer apenas escolher uma questão ou possibilidade e pensar nela obsessivamente. Quero dizer abrir espaço para explorar uma centena de questões e possibilidades. Numa reunião recente na D-School, em outra sala, sem mesas nem cadeiras, mas com quadros brancos do chão até o teto, cobertos com post-its de todas as cores imagináveis, me encontrei com Jeremiah Utley. Ele é meu parceiro no desenvolvimento de um novo protótipo de curso, que no momento de genialidade, Jeremiah chamou de Projetar a Vida Essencialmente. O único propósito do curso é criar espaço para os alunos projetarem a própria vida. Toda semana, eles têm na agenda uma desculpa para pensar. São forçados a desligar os computadores e smartphones para acionar a potência total da mente. Realizam exercícios para aprender deliberadamente a discernir o pouco que é essencial, do muito que é apenas bom. Não é preciso estar na D-School para praticar esse hábito. Todos nós podemos aprender a criar mais espaço em nossa vida. Espaço para se concentrar. Um executivo amigo meu é inteligente e motivado, mas vive se distraindo. É comum encontrá-lo no Twitter, no Gmail, no Facebook e em vários bate-papos online ao mesmo tempo. Certa vez, na tentativa de criar um espaço sem distrações, pediu ao assistente que desconectasse o cabo da internet do seu computador. Mas mesmo assim, encontrou várias maneiras de ficar online. Portanto, quando precisou terminar um projeto muito grande, recorreu a medidas drásticas. Deixou o celular com alguém e foi para um motel sem acesso à internet. Depois de 8 semanas de confinamento, quase solitário, conseguiu concluir o trabalho. É um tanto triste saber que esse executivo tinha sido forçado a tomar uma medida dessas. Mas, embora o método seja extremado, não posso questionar a intenção. Ele sabia que para dar a máxima de contribuição a uma tarefa, precisava criar espaço para desbloquear o pensamento. Isaac Newton passou 2 anos trabalhando no Princípio e a Matemática, o famoso livro sobre gravitação universal e as 3 leis do movimento. Esse período de confinamento quase solitário foi fundamental para uma verdadeira revolução que configurou o pensamento científico dos 300 anos seguintes. Richard Westphal escreveu: perguntaram a Newton como havia descoberto a lei da gravitação universal. Abre aspas, pensando nela continuamente, fecha aspas, foi a resposta. Naquilo que pensava, ele pensava continuamente, ou seja, com exclusividade ou quase. Em outras palavras, Newton criava um espaço ininterrupto para a concentração intensa, o que lhe permitiu explorar os elementos essenciais do universo. Inspirado por Newton, usei uma abordagem semelhante, embora talvez menos radical, para escrever este livro. Agendei 8 horas por dia para escrever das 5 horas às 13 horas, 5 dias por semana. A regra básica era sem e-mail, sem telefonemas, sem compromissos, sem interrupções até às 13 horas. Nem sempre consegui, mas no fim a disciplina fez uma grande diferença. Configurei a resposta automática dos e-mails para dizer que eu estava em modo monge até terminar o livro.
Ao criar espaço para explorar, pensar e escrever, além de terminar o livro mais depressa, ainda obtive o controle sobre como passava o resto do tempo. Parece óbvio, mas quando foi que você reservou tempo no seu dia cheio para simplesmente sentar e pensar? Não estou falando dos 5 minutos durante a ida para o trabalho, em que você monta a lista de afazeres, nem da reunião em que se distraiu refletindo sobre a abordagem de outro projeto em que está trabalhando. Estou falando de reservar de forma deliberada um período sem distrações, num lugar isolado, para não fazer absolutamente nada além de pensar. É claro que hoje, neste mundo com excesso de estímulos, isso está mais difícil do que nunca. Outro dia, um líder me perguntou pelo Twitter, abre aspas, consegue se lembrar de como era ficar entediado? Isso não existe mais, fecha aspas. Ele tem razão. Alguns anos atrás, se fosse preciso esperar no aeroporto o voo atrasado ou aguardar na sala de espera do médico, o mais provável era ficarmos lá, sentados, fitando a sala, cheios de tédio. Hoje, quem aguarda no aeroporto ou em salas de espera fica grudado na ferramenta tecnológica preferida. É claro que ninguém gosta de ficar entediado, mas quando abolimos toda a oportunidade de nos entediar, também abrimos mão do tempo que temos para pensar e processar. Eis outro paradoxo. Quanto mais rápida e assoberbada é a vida, mais precisamos encontrar tempo para pensar. E quanto mais ruidosa fica a situação, mais precisamos construir espaços silenciosos de reflexão, nos quais consigamos realmente focalizar determinada questão. Por mais ocupado que você se considere, sempre é possível arranjar tempo e espaço para pensar durante o seu dia de trabalho. Jeff Weiner, presidente executivo do LinkedIn, por exemplo, reserva para isso até 2 horas na agenda, todos os dias. Ele as divide em um período de 30 minutos. É uma prática simples, desenvolvida quando as reuniões seguidas o deixavam com pouco tempo para processar o que acontecia ao seu redor. A princípio, pareceu um luxo, um desperdício de tempo. Mas ele acabou descobrindo que era a sua ferramenta de produtividade mais valiosa. Ele a vê como a principal forma de assegurar o controle do seu dia, em vez de ficar à mercê dele. Nesse espaço, Jeff consegue pensar nas questões essenciais. Como estará a empresa daqui 3 ou 5 anos? Qual é a melhor maneira de melhorar um produto já popular ou de satisfazer alguma necessidade ainda não atendida dos clientes? Como aumentar uma vantagem competitiva ou reduzir uma desvantagem? Ele também aproveita esses momentos para se recarregar emocionalmente. Isso lhe permite a passar de solucionador de problemas a instrutor, o que é esperado dele como líder. Para Jeff, criar espaço é mais do que uma prática. Ele testemunhou o efeito da busca indisciplinada por mais sobre as empresas e a vida dos executivos. Portanto, para ele, isso não é um slogan, nem uma frase da moda, é uma filosofia. Espaço para ler. Podemos nos inspirar ainda mais com o exemplo de Bill Gates, que regularmente tira 1 semana de folga de suas tarefas na Microsoft, só para ler e pensar. Certa vez, compareci a uma sessão de perguntas e respostas com ele na sede da Fundação Bill e Melinda Gates, em Seattle. Por um acaso, ele acabara de voltar de uma dessas Think Weeks, as semanas de pensar. Embora já tivesse ouvido falar dessa prática, eu não sabia que ela data da década de 1980 e que ele a manteve mesmo durante a época de maior expansão da Microsoft. 2 vezes por ano, no período mais movimentado e frenético da história da empresa, ele ainda assim criou tempo e espaço para se isolar durante 1 semana e não fazer nada além de ler artigos. Seu recorde são 112. E livros, estudar tecnologia e refletir sobre o contexto mais amplo. Hoje ele continua tirando folgas das distrações diárias de administrar sua fundação para apenas pensar.
Embora uma semana inteira pareça exagerado ou impossível, há maneiras de reservar a cada dia um período para reflexão. Uma prática que considero útil simplesmente ler literatura clássica, não um blog, nem o jornal, nem o best-seller mais recente. Durante os 20 minutos do dia, além de sufocar minha antiga tendência de verificar os e-mails, assim que acordo, isso deixa meu dia mais centrado. Também amplia meu ponto de vista e me lembra de temas e ideias essenciais o bastante para terem resistido à ação do tempo. Minha preferência é literatura inspiradora, embora a escolha seja algo pessoal. Há muitíssimas opções. Só tenho cuidado de selecionar algo que pareça eterno e que tenha sido escrito antes da nossa época hiperconectada. Esses textos podem questionar nossos pressupostos sobre o que realmente importa. Se você pode investir 2 horas por dia, 2 semanas por ano, ou mesmo 5 minutinhos toda manhã, tanto faz. O importante é criar espaço para escapar da sua vida assoberbada. Capítulo 6. Olhar. Veja o que realmente importa. Onde está o conhecimento que perdemos com informações? T.S. Eliot. A falecida escritora Nora Ephron é famosa por filmes como Silkwood, O Retrato de uma Coragem, Sintonia de Amor e Harry e Sally, todos indicados ao Oscar. Seu sucesso como escritora e roteirista tem muito a ver com a capacidade de captar a essência de uma história, talento que aprimorou na carreira anterior de jornalista. Mas, apesar de todos os anos no ritmo acelerado das redações de jornal, a lição que a afetou de forma mais profunda data da época do ensino médio. Charlie O. Sims era professor de jornalismo básico na Beverly Hills High School. No primeiro dia de aula de Nora no curso, ele começou, mais ou menos como qualquer professor de jornalismo, com o conceito de lead. Explicou que o lead contém o porquê, o que, o quando ou quem da reportagem e resume as informações essenciais. Depois ele passou à primeira tarefa, escrever o lead de uma reportagem. Sims começou apresentando os fatos. Abre aspas. Kenneth Peters, diretor da Beverly Hills High School, anunciou hoje que todo o corpo docente da escola irá à cidade de Sacramento, na próxima quinta-feira, para um colóquio sobre novos métodos de ensino. Entre os palestrantes estarão a antropóloga Margaret Mead, o reitor Dr. Robert Maynard Hitchens e o governador da Califórnia, Edmund Brown, fecha aspas. Os alunos dispararam a datilografar em suas máquinas de escrever, tentando acompanhar o ritmo do professor. Depois entregaram seus leads escritos com rapidez. Cada um deles tentou resumir o porquê, o que e quando e quem da forma mais sucinta possível. Abre aspas. Margaret Mead, Maynard Hitchens e o governador Brown falarão ao corpo docente. Fecha aspas. Abre aspas, na próxima quinta-feira, o corpo docente da escola irá, fecha aspas. Sims examinou os leads dos alunos e depois informou que ninguém tinha se saído bem. O lead da reportagem, disse ele, era, abre aspas, não haverá aula na quinta-feira, fecha aspas. Naquele instante, recorda Nora, percebi que o jornalismo não era apenas vomitar fatos, mas perceber o principal. Não bastava saber quem, o que, quando e onde. Era preciso entender o que esses dados significavam, por que eram importantes. E acrescentou, ele me ensinou algo que funciona tão bem na vida quanto no jornalismo. Em todos os conjuntos de fatos está oculto algo essencial. E o bom jornalista sabe que encontrá-lo exige explorar informações e descobrir as relações entre elas, tornando-as explícitas. Significa construir o todo a partir da soma das partes e entender como essas peças diferentes se encaixam para ser importantes para alguém. Os melhores jornalistas não simplesmente transmitem as informações.
Seu mérito é descobrir o que realmente importa para as pessoas. Você já se viu perdido e inseguro, sem saber em que se concentrar? Já se sentiu sobrecarregado com todas as informações que o bombardeiam, sem ter ideia do que fazer com elas? Já se sentiu zonzo com os diversos pedidos que lhe chegam, incapaz de descobrir quais são os importantes e quais não são? Já deixou de ver o ponto principal de alguma coisa no trabalho ou em casa e só percebeu o erro quando era tarde demais? Se você se identificou com alguma dessas situações, preste muita atenção na próxima habilidade do essencialista. O panorama mais amplo. Em 29 de dezembro de 1972, o voo 401 da Eastern Airlines caiu nos Everglades, na Flórida, matando mais de 100 passageiros. Foi um dos piores acidentes aéreos da história dos Estados Unidos até então. Mais tarde, os investigadores ficaram chocados ao descobrir que, em todos os aspectos importantes, o avião estava em perfeitas condições de funcionamento. Então, o que deu errado? O jato Lockheed se preparava para pousar quando o copiloto Albert Stockstill notou que o indicador do trem de pouso, uma pequena luz verde que indica que o trem de pouso frontal desceu e está travado, não se acendeu, mas o equipamento estava em posição. O problema era a luz indicadora, não o funcionamento do trem de pouso. Enquanto se concentravam no indicador, porém, os pilotos só notaram que o piloto automático fora desativado quando já era tarde demais. Em outras palavras, não foi o trem de pouso que provocou o desastre. A causa foi o fato de a tripulação perder de vista o maior problema, a altitude da aeronave. Ser o jornalista da própria vida vai forçá-lo a não se hiperconcentrar mais em todos os pequenos detalhes e, em vez disso, ver o panorama mais amplo. É possível aplicar as habilidades do jornalista a qualquer campo, até a vida pessoal. Ao se exercitar para procurar sempre o lead, você perceberá que é capaz de enxergar o que estava deixando passar. Será capaz de fazer mais do que apenas ver os pontinhos de cada dia. Conseguirá também ligá-los e perceber as tendências. Em vez de apenas reagir aos fatos, conseguirá focalizar as questões maiores que realmente importam. Sabemos instintivamente que não podemos explorar todas as informações que encontramos na vida. Para discernir o que é essencial explorar, temos que ter disciplina ao examinar e filtrar todos os fatos, opções e opiniões conflitantes e divergentes que competem o tempo todo por nossa atenção. Recentemente conversei com Thomas Friedman, colunista do The New York Times e jornalista premiado, sobre a filtragem das informações essenciais em meio ao ruído não essencial. Antes de nos encontrarmos, ele participara de um almoço com as fontes de uma coluna que escrevia. A princípio, alguém achou que ele não estava atento aos comentários feitos à mesa. Mas ele estava escutando, absorvia toda a conversa. Simplesmente filtrava tudo e só ficava com o que realmente lhe chamava a atenção. Depois tentava ligar os pontos e fazia perguntas apenas sobre o que lhe despertava o interesse. Os melhores jornalistas, como depois de Friedman me contou, escutam o que os outros não ouvem. No almoço, ele se concentrava em escutar mais o que não era dito. Os essencialistas são observadores e ouvintes poderosos. Como sabem que a realidade de ter que perder para ganhar não lhes permite prestar atenção em tudo, escutam deliberadamente o que não é afirmado de forma explícita. Leem as entrelinhas. Os não essencialistas também escutam, mas o fazem enquanto se preparam para dizer alguma coisa. Distraem-se com ruídos. Hiperfocalizam detalhes inconsequentes. Ouvem a voz mais alta, mas captam as mensagens erradas. Na ansiedade para reagir, deixam de ver o principal. Em consequência, usando uma metáfora de C.S. Lewis,
podem sair correndo com extintores de incêndio em épocas de inundação. Não captam o lead. O não essencialista. Presta atenção na voz mais alta. Ouve tudo o que é dito. Fica sobrecarregado com tanta informação. O essencialista. Presta atenção nos sinais em meio ao ruído. Ouve o que não é dito. Examina para achar a essência da informação. No caos do local de trabalho moderno, com tantas vozes altas à nossa volta, nos puxando em várias direções, mais do que nunca é importante aprender a resistir ao canto da sereia, das distrações, e manter olhos e ouvidos atentos aos furos de reportagem. Eis aqui algumas maneiras de explorar o seu jornalista interior. Faça um diário. Uma das maneiras mais óbvias e eficazes de tornar jornalista da própria vida é simplesmente manter um diário. Aliás, antigamente os jornais eram mesmo conhecidos como diários. A triste realidade é que nós, seres humanos, somos criaturas esquecidas. Teste essa teoria agora mesmo, tentando recordar o que comeu há 2 semanas atrás no jantar de quinta-feira. Ou se pergunte a quantas reuniões compareceu 3 semanas atrás na segunda-feira. A maioria falha nesse exercício. Pense no diário como um dispositivo de armazenamento para fazer backup do disco rígido defeituoso do cérebro. Como já me disseram, o lápis mais fraco é melhor do que a memória mais forte. Nos últimos 10 anos, tenho feito meu diário utilizando um método contra-intuitivo, porém eficaz. É simples. Escrevo menos do que tenho vontade de escrever. Geralmente, quem começa a fazer um diário escreve páginas e páginas no primeiro dia. Aí, no segundo dia, a ideia de escrever tudo aquilo é assustadora e a pessoa passa a procrastinar ou abandona o exercício. Assim, aplique também ao diário o princípio de menos, porém melhor. Evite escrever muitos, até que o registro diário se torne um hábito. Também sugiro que de 3 em 3 meses, mais ou menos, você reserve 1 hora para ler o seu diário daquele período. Mas não se concentre demais nos detalhes, como a reunião de orçamento de 3 semanas atrás, ou o macarrão do jantar de quinta-feira passada. Concentre-se nos padrões ou tendências mais amplos. Capte a manchete. Procure o lead do seu dia, sua semana, sua vida. Mudanças que acontecem aos pouquinhos são difíceis de ver no momento, mas com o tempo podem ter um imenso efeito cumulativo. Vá a campo. Jane Chen cursava uma matéria da D-School chamada Projetos de Baixíssimo Custo. Sua turma foi desafiada a projetar uma incubadora de bebês por 1% do custo tradicional, que era de $20.000. De acordo com Jane, nos países em desenvolvimento, 4 milhões de crianças com baixo peso, ao nascerem, morrem nos primeiros 28 dias, por não terem gordura suficiente para manter a temperatura do corpo. Se tivessem apressado a resolver simplesmente um problema de custo, a equipe teria produzido uma incubadora elétrica barata. Uma solução aparentemente sensata, mas que no fim das contas não abordaria a raiz do problema. Em vez disso, eles se dedicaram a descobrir o que realmente importava. Foram ao Nepal para ver o problema de perto. Foi quando descobriram que 80% dos bebês não nasciam no hospital, mas em casa, em aldeias rurais, sem eletricidade. Portanto, de repente ficou claro que o verdadeiro desafio da equipe era criar algo que não exigisse eletricidade nenhuma. Com essa ideia fundamental, começaram a trabalhar a sério na solução para o problema que tinham em mãos. Finalmente, Jane e os 3 colegas de equipe abriram uma empresa sem fins lucrativos, chamada Embrace, Abraço, e criaram o Embrace Nest, Ninho do Abraço, que usa uma substância cerosa que é aquecida em água e colocada num envoltório em forma de saco de dormir, é capaz de esquentar o bebê durante até 6 horas. Por terem ido a campo para explorar totalmente o problema,
conseguiram esclarecer melhor a questão e, por sua vez, focar os detalhes essenciais que, em última análise, lhes permitiram dar uma maior contribuição à solução do problema. Mantenha os olhos atentos a detalhes anormais ou incomuns. Miriam Seman é uma jornalista libanesa premiada. Ela terminou recentemente o curso de jornalismo na Universidade de Stanford, onde se especializou em inovações dos meios de comunicação e solução de problemas. Pedi-lhe que compartilhasse as dicas secretas do seu ofício, com base nos anos de experiência dela, captando a história real em meio a todo o ruído superficial. O que ela disse em resposta foi muito estimulante. Encontrar o lead e perceber as informações essenciais são talentos que podem ser adquiridos. Também explicou que é preciso conhecimento. Para chegar à essência de uma reportagem, deve-se ter uma profunda compreensão do tema, de seu contexto, seu encaixe no panorama mais amplo e sua relação com várias áreas. De acordo com essa linha de pensamento, ela lia todas as notícias relacionadas e tentava perceber a informação que todos tinham deixado de ver ou que não tinham focalizado direito. Minha meta, disse ela, era entender a teia de aranha da reportagem, porque seria ela que me permitiria perceber algum detalhe ou comportamento anormal ou incomum, que não se encaixasse no curso natural da história. Para ela, é fundamental buscar um ponto de vista diferente sobre uma dada reportagem que lance luz sobre o tema de um jeito novo ou que nos faça pensar. Um truque que ela usa é a encenação. Ela se põe no lugar de todos os principais envolvidos da matéria para entender melhor motivos, raciocínios e pontos de vista. Esclareça a questão. Quem já assistiu às entrevistas de políticos experientes sabe como eles são bem treinados em não responder ao que lhes perguntam. Fugir de perguntas difíceis pode ser tentador para todos nós, mas muitas vezes é mais fácil dar uma resposta vaga e abrangente do que reunir os fatos e informações necessários para oferecer uma resposta ponderada. Mas ser evasivo só nos leva a uma espiral não essencial de mais imprecisão e desinformação. Esclarecer a questão é um jeito de sair desse ciclo. Eli Cohen, diretor da Salesforce.com, era um dos 6 membros de uma equipe amontoados num quarto abafado de um hotel normalmente tranquilo, em Cavallo Point, com vista para a ponte Golden Gate de São Francisco, na Califórnia. Nas 3 horas seguintes, eles competiriam com outras 5 equipes, numa simulação de negócios. A tarefa envolvia responder a uma série de perguntas sobre como resolveriam situações de gestão hipotéticas. O tempo passava, mas a equipe de Eli sentia dificuldade para começar. Cada possível resposta suscitava ainda mais em opiniões e comentários, e logo o que poderia ser um exercício bastante simples de solução de problemas evoluiu para um debate prolongado e indisciplinado. Eu estava lá para observar e orientar a equipe, e depois de 15 minutos de argumentação, precisei pedir para que parassem. A pergunta que vocês estão tentando responder? Indaguei. Todos pararam sem graça. Ninguém sabia. Então, alguém fez um comentário sobre outra coisa e, novamente, o grupo saiu pela tangente. Interrompi de novo e fiz a mesma pergunta outra vez. E mais outra. Finalmente, a equipe parou e realmente pensou nas metas que tentavam cumprir e nas decisões que teriam que tomar para atingi-las. Pararam com as conversas secundárias. Repassaram todas as ideias e opiniões que tinham sido lançadas ao acaso, tentando escutar os temas ocultos e as ideias maiores que as interligavam. Então, por fim, passaram da estagnação para o ímpeto. Estabeleceram um plano de ação, tomaram as decisões necessárias e dividiram as responsabilidades. A equipe de Eli venceu por enorme vantagem. Capítulo 7. Brincar.
Adote a sabedoria de sua criança interior. Uma pequena tolice aqui e ali é valorizada pelos homens mais sábios. Roald Dahl. No final do clássico musical Mary Poppins, o rabugento e tristonho Sr. Banks volta para casa depois de ser demitido, mas parece absoluta e atipicamente feliz, tanto que um dos empregados conclui que ele não está bem da cabeça, e até o filho observa: não parece o papai. Na verdade, o pai é quase outra pessoa quando apresenta aos filhos uma pipa remendada e começa a cantar Let's go fly a kite. Vamos soltar pipa. Libertada do tédio sombrio do emprego no banco, de repente a criança interior do Sr. Banks ganha vida. O efeito do seu bom humor é magnífico. Levanta o astral da casa inteira e inspira alegria, camaradagem e prazer na melancólica família Banks. Claro que se trata de ficção, mas a cena ilustra o efeito vigoroso de trazer as brincadeiras de volta ao cotidiano. Quando criança, ninguém nos ensina a brincar. Pegamos o jeito de forma natural e instintiva. Recorde a alegria pura de um bebê quando a mãe brinca de esconder o rosto e tornar a revelá-lo. Pense num grupo de crianças que libera a imaginação brincando juntas de faz de conta. Imagine um menino em estado de fluxo, como diz Mihaly Csikszentmihalyi, enquanto constrói o seu mini-reino com um monte de caixas de papelão. No entanto, quando crescemos, algo acontece. Somos apresentados à ideia de que brincar é trivial, uma perda de tempo, desnecessário, é coisa de criança. Infelizmente, muitas dessas mensagens negativas vêm do mesmo lugar, onde a brincadeira e a criatividade deveriam ser mais estimuladas e não sufocadas. A palavra escola vem do grego skoi, que significa lazer. Mas nosso moderno sistema escolar, nascido na Revolução Industrial, removeu o lazer e a boa parte do prazer do aprendizado. Ken Robinson, que dedicou a vida a estudar a criatividade nas escolas, observou que, em vez de alimentar a criatividade por meio de brincadeira, na verdade, as escolas podem matá-la. Adotamos o modelo de educação fast food, que empobrece o espírito e a energia do mesmo modo que o fast food prejudica o nosso corpo físico. A imaginação é a fonte de todas as formas de realização humana e é o que mais prejudicamos sistematicamente com o modo como educamos a nós e aos nossos filhos. A ideia de brincar é trivial. Continua conosco quando nos tornamos adultos e se entranha ainda mais quando começamos a trabalhar. Infelizmente, pouquíssimas empresas e organizações promovem a brincadeira, e muitas sabotam essa atividade lúdica sem querer. E mesmo algumas que apregoam o valor do lúdico como estímulo à criatividade, parecem fazê-lo da boca para fora, pois não criam de fato o tipo de cultura descontraída que suscita experiências exploratórias. Nada disso deveria nos surpreender. As empresas modernas têm suas origens nos moldes da Revolução Industrial, quando o único objetivo era otimizar a produção em massa de mercadorias. Além disso, esses primeiros gestores buscavam inspiração nas Forças Armadas, uma instituição que em nada estimula a brincadeira. Na verdade, ainda hoje, a linguagem militar é forte nas empresas. É comum falar de funcionários da linha de frente, e a própria palavra companhia designa uma unidade militar. Embora a era industrial tenha ficado para trás, esses costumes, estruturas e sistemas continuam impregnados na maioria das empresas modernas. Brincar, que defino como tudo o que fazemos apenas pela alegria de fazer, e não como um meio para atingir um fim. Seja empinar pipas, ouvir música ou jogar bola, pode parecer uma atividade não essencial e geralmente é assim que é tratada.
No entanto, brincar é essencial em muitos aspectos. Stuart Brown, fundador da National Institute for Play, Instituto Nacional da Brincadeira, em uma tradução livre, estudou o histórico de brincadeiras de cerca de 6.000 indivíduos e concluiu que brincar tem o poder de melhorar tudo de forma significativa, da saúde aos relacionamentos, da educação à capacidade de inovação das empresas. A brincadeira, diz ele, leva à plasticidade cerebral, à adaptabilidade e à criatividade, como explica de forma sucinta. Nada desperta mais o cérebro do que brincar. O não essencialista acha que brincar é trivial. Acha que brincar é um desperdício de tempo. O essencialista sabe que brincar é essencial. Sabe que brincar estimula a experimentação. A mente convidada a brincar. Não devemos subestimar o valor da brincadeira na vida. Estudos sobre o reino animal revelam que brincar é tão fundamental para o desenvolvimento de importantíssimas habilidades cognitivas que pode contribuir até para a sobrevivência de uma espécie. Bob Fagan, pesquisador que passou 15 anos estudando o comportamento dos ursos pardos, descobriu que os que mais brincavam tendiam a viver mais tempo. Segundo ele, no mundo que apresenta ambiguidade e dificuldades inéditas o tempo todo, brincar prepara os ursos para um planeta em mutação. Jack Pansky concluiu algo semelhante em Affective Neuroscience, The Foundations of Human and Animal Emotions, Neurociência Afetiva, a base das emoções humanas e animais, e escreveu: uma coisa é certa, durante a brincadeira, os animais ficam especialmente propensos a se comportar de maneira flexível e criativa. Porém, segundo Stuart Brown, de todas as espécies animais, os seres humanos são o que mais brincam. Somos forjados para brincar e pelo brincar. Quando brincamos, nos dedicamos à expressão mais pura de nossa humanidade, a expressão mais verdadeira de nossa individualidade. Já parou para pensar que muitas vezes os momentos em que nos sentimos mais vivos, aqueles que criam as melhores lembranças, são os momentos lúdicos? Brincar expande a mente de um jeito que nos permite explorar, fazer novas ideias brotarem ou ver as antigas sobre uma nova luz. A atividade lúdica nos torna mais questionadores, mais antenados com as novidades, mais empenhados. Brincar é fundamental para viver como essencialista, porque alimenta a experimentação em pelo menos 3 aspectos específicos. Primeiro, amplia a variedade de opções disponíveis. Ajuda a ver possibilidades que não veríamos de outra forma e a fazer conexões que também não faríamos. Leva-nos a questionar antigos pressupostos e nos torna mais receptivos a ideias não testadas. Permite expandir o nosso próprio fluxo de consciência e inventar nossas histórias. Sobre esse tema, Albert Einstein disse, abre aspas, quando examino os meus métodos de pensamento, chego à conclusão de que o dom da fantasia significou mais para mim do que o talento de absorver conhecimentos. Fecha aspas. Em segundo lugar, brincar é um antídoto para o estresse. Isso é fundamental, porque o estresse, além de ser um inimigo da produtividade, pode realmente desligar as partes criativas, questionadoras e exploradoras do cérebro. Você já passou por isso. Fica estressado no trabalho e, de repente, tudo dá errado. As chaves somem. Você esbarra em tudo. Esquece o relatório importantíssimo na mesa da cozinha. Descobertas recentes indicam que isso acontece porque o estresse aumenta a atividade da parte do cérebro que monitora as emoções, a amígdala, e reduz na parte responsável pela função cognitiva, o hipocampo. E o resultado é que não conseguimos pensar com clareza. Já vi a brincadeira reverter esse efeito nos meus filhos. Quando estão nervosos, a situação sai do controle. Ponho todos para desenhar.
Quando começam, a mudança é quase imediata. O estresse se desfaz e eles recuperam a capacidade de experimentar. Em terceiro lugar, como explica Edward Hallowell, psiquiatra especializado em ciência cerebral, a brincadeira tem efeito positivo sobre a função executiva do cérebro. As funções executivas cerebrais, escreveu ele, são planejar, priorizar, agendar, prever, delegar, decidir, analisar. Em resumo, a maioria das habilidades que todo executivo precisa dominar para se destacar na carreira. Brincar estimula tanto as partes do cérebro envolvidas no raciocínio lógico e meticuloso, quanto na exploração irrestrita e despreocupada. Dito isso, não surpreende que descobertas importantíssimas tenham ocorrido em momentos de brincadeira. Segundo Hallowell, abre aspas, Colombo brincava quando percebeu que o mundo era redondo. Newton brincava com seus pensamentos quando viu a macieira e, de repente, concebeu a força da gravidade. Watson e Crick brincavam com possíveis formatos para a molécula do DNA quando pensaram na hélice dupla. Shakespeare brincou com pentâmetros e iâmbicos a vida inteira. Os experimentos de pensamento de Einstein são exemplos brilhantes da mente sendo convidada a brincar, fecha aspas, sobre trabalho e brincadeira. Finalmente, algumas empresas inovadoras estão despertando para o valor essencial do lúdico. Dick Costolo, presidente executivo do Twitter, promove a brincadeira por meio da comédia. Ele incentivou os funcionários a terem aulas de improviso na empresa. Como já fez stand-up comedy, sabe que o improviso obriga a mente a pensar de forma mais flexível, anticonvencional e criativa. Outras empresas promovem o lúdico por meio do ambiente físico. A Ideal faz reuniões dentro de um micro-ônibus. Nos corredores da Google, é provável que você se depare com um grande dinossauro coberto de flamingos cor-de-rosa. Nos estúdios da Pixar, as salas dos artistas podem ser decoradas de diversas maneiras, ganhando o aspecto de um antigo salão do faroeste ou de uma cabana de madeira. Uma mulher bem-sucedida que conheci numa editora tinha na mesa um Easy Button, da loja Staples. Toda pessoa que saía da sala dela gostava da graça infantil de pressionar o grande botão vermelho e fazer uma voz gravada anunciar em alto e bom som ao escritório inteiro. Essa foi moleza. E uma funcionária da mesma empresa pendurou na parede um grande cartaz emoldurado com a ilustração de um livro infantil, para se lembrar da alegria da leitura quando criança. Brinquedos de mesa e decorações bem-humoradas talvez pareçam diversões triviais para alguns, mas a questão é que podem ser exatamente o oposto. Essas iniciativas questionam a lógica não essencialista de que brincar é trivial. Na verdade, elas celebram a brincadeira como um propulsor fundamental da criatividade e da experimentação. Além de nos ajudar a explorar o que é essencial, brincar é essencial por si só. Sendo assim, como acrescentar mais brincadeiras ao local de trabalho e à vida? No seu livro, Stuart Brown, do National Institute for Play, oferece uma cartilha para ajudar os leitores a se reconectarem com o ato de brincar. Ele sugere que procurem no passado lembranças de brincadeiras e jogos. Quando criança, o que você fazia de mais empolgante? Como pode recriar isso hoje? Capítulo 8. Dormir. Proteja seu patrimônio. Toda noite, quando vou dormir, eu morro. E quando acordo na manhã seguinte, renasço. Mahatma Gandhi. Jeff sentou na cama em pânico. Parecia que uma bomba tinha explodido dentro da cabeça. Suava, sentia-se desnorteado. Apurou os ouvidos com máxima atenção. O que estava vendo? Tudo em silêncio. Talvez uma reação esquisita a algo que comera. Tentou voltar a dormir. Na noite seguinte aconteceu de novo.
Então, alguns dias depois, aconteceu no meio do dia. Ele acabara de voltar da Índia e, a princípio, achou que poderia ser uma reação aos medicamentos contra a malária que estava tomando junto com o remédio que usava para dormir, quando sofria os efeitos do jet lag. Mas quando a situação piorou, ele descobriu que a doença era mais complicada. Era como se estivesse sofrendo um ataque de ansiedade sem ansiedade, apenas com os sintomas físicos. Jeff era um caso clássico de pessoa bem-sucedida, que tinha um desejo profundo de fazer algo pela sociedade. Ele era ambicioso, motivado e se empenhava em dar sua contribuição ao mundo. Estava na diretoria da empresa de microcrédito Kiva. Recebera o título de Empresário do Ano da Ernst Young e de Líder Jovem Global do Fórum Econômico Mundial. Era um dos criadores de um fundo de investimento de impacto e presidente executivo de uma entidade global de microcrédito que ajudava mais de 12 milhões de famílias pobres. Tinha 36 anos e estava no auge da carreira. Jeff viajava constantemente, o que costumava resultar em problemas para dormir. A empresa ficava em Seattle, com filiais em São Francisco, na Índia e no Quênia. Sua rotina consistia em participar de reuniões em Londres, depois passar 6 dias na Índia, visitando 5 cidades diferentes. Então ir a Genebra para horas de reuniões com investidores e voltar a Seattle para ficar apenas 1 dia e meio. Durante 3 anos viajou 60 a 70% do tempo. Dormia em média 4 a 6 horas por noite. Aos 36 anos, porém, o ritmo de trabalho começou a ameaçar sua saúde e seu desempenho profissional. Os sintomas que surgiram nos ataques noturnos pioraram. Um a um, seus órgãos foram apresentando problemas. O ritmo dos batimentos cardíacos era aleatório. Ficar em pé, ereto, era dolorido. Jeff tinha que bater a comida no liquidificador porque não conseguia digeri-la de outra forma. A pressão arterial estava tão baixa que ele desmaiava caso se levantasse depressa demais. Foi parar 2 vezes no pronto-socorro. Não parava de dizer a si mesmo que reduziria o ritmo depois do próximo contrato. Então dizia que seria depois do outro, ou depois só mais um. Mas claro que não fez nada disso. Tinha certeza de que se continuasse em frente, tudo se resolveria sozinho. Não queria enfrentar as concessões exigidas por baixar o ritmo, mas elas logo o alcançaram. Ele era forçado a cancelar reuniões na última hora por estar fraco demais para comparecer, ou dava uma palestra e não concluía o discurso porque perdia o raciocínio. Ficava confuso. Jeff começou a se perguntar se não estaria prejudicando a empresa, mais do que ajudando, e estava mesmo. Finalmente, depois de um diagnóstico claro, o médico lhe deu 2 opções: tomar remédio pelo resto da vida para atenuar os sintomas ou se desligar de tudo durante 1 ano ou depois para tratar a doença e se recuperar. A princípio, Jeff não aceitou nenhuma dessas soluções. Era um triatleta competitivo e achou que conseguiria aplicar a mesma lógica que usaria no caso de uma entorse no tornozelo ou de um rompimento de tendão. Disse ao médico, cheio de prepotência, que tiraria uns poucos meses de folga e voltaria com tudo. Ele tirou 2 meses de férias e, para sua surpresa, desmoronou por completo. Dormia 14 horas por noite. Depois descansava o dia inteiro. Em alguns dias nem levantava da cama. Ficou totalmente inativo durante 1 mês e meio. Voltou se arrastando ao consultório do médico e admitiu que precisaria mais de 2 meses. Então se livrou de tudo o que gerava estresse em sua vida. Pediu demissão dos conselhos diretores e também pediu para sair da empresa. Ele explicou: foi muito difícil tomar a decisão de me desligar. Saí da reunião da diretoria com lágrimas nos olhos e disse à minha mulher:
Não era assim que eu queria abandonar a minha cria. Jeff estabeleceu um plano totalmente dedicado à regeneração e à recuperação, enquanto cumpria o protocolo de treinamento. Entre as medidas estava a reeducação alimentar e uma viagem com a família para o sul da França. O tratamento e as mudanças de ares e estilo de vida deram certo. Com uma nova mentalidade, ele começou a pensar no que aprendera com essa experiência. 2 anos e meio depois, Jeff estava na Tanzânia para um evento dos Jovens Líderes Globais, com o Fórum Econômico Mundial, numa noite em que o microfone ficou aberto para quem quisesse falar. Os que conheciam a sua história insistiram para que ele contasse o que aprendera ao grupo de 200 colegas bem-sucedidos. Com muita emoção, ele lhes disse que pagara um preço alto para aprender uma lição simples, porém essencial. Proteja o seu patrimônio. Proteger o patrimônio. O melhor patrimônio de que dispomos para dar nossa contribuição máxima ao mundo somos nós. Se não investimos em nós mesmos, em nossa mente, nosso corpo e nosso espírito, prejudicamos a nossa ferramenta mais eficiente e confiável. Uma das maneiras mais comuns de prejudicar esse patrimônio, principalmente no caso de pessoas ambiciosas e bem-sucedidas, é dormir pouco. Se deixarmos nosso instinto workaholic tomar conta, seremos engolidos por inteiro, como Jeff. Vamos nos desgastar cedo demais. Precisamos ser tão estratégicos conosco como somos com a carreira e a empresa. Temos que controlar o nosso ritmo, cuidar da saúde e obter energia para explorar, prosperar e realizar. Nas muitas horas que passou descansando, Jeff começou a ver um paradoxo interessante no seu vício por conquistas. Para uma personalidade hiperativa e workaholic como a sua, forçar-se até o limite é fácil. Ele explica aos que têm um desempenho acima das expectativas. Se você acha que é tão forte que consegue fazer qualquer coisa, eis um desafio realmente difícil. Diga não a uma oportunidade e tire um cochilo. Aos 21 anos, eu também pensava que dormir era algo a evitar. Para mim, era um mal necessário, um desperdício de tempo que poderia ser usado produtivamente. Coisa para os fracos, para quem não tinha força de vontade. A ideia de ser um super-homem e dormir poucas horas por noite era inebriante. Cheguei a experimentar algumas formas bastante drásticas e pouco convencionais de reduzir as horas de repouso. Depois de ler um estudo sobre o sono no qual alguns participantes tiveram que dormir apenas 20 minutos, de 4 em 4 horas, resolvi tentar. Foi suportável durante um tempo, mas depois descobri que, embora tecnicamente seria possível sobreviver desse jeito, dormir assim tinha os seus reveses. Por exemplo, descobri que eu estava tecnicamente acordado, mas que durante esse período o cérebro mal funcionava. Era mais difícil pensar, planejar, priorizar ou ver o panorama mais amplo. Era complicado tomar decisões ou fazer escolhas, e quase impossível discernir entre o essencial e o trivial. Logo ficou insuportável, mas eu ainda teimava que quanto menos eu dormisse, mais conseguiria fazer. Portanto, adotei a nova tática de virar uma noite por semana. Então, minha mulher, que não aprovava a prática, me mostrou um artigo que mudou completamente a minha opinião sobre o sono. O texto questionava a noção de que o sono era inimigo da produtividade e argumentava de forma convincente que dormir bem era de fato o propulsor dos altos níveis de desempenho. Lembro que o artigo listava grandes líderes empresariais que chegavam a dormir 8 horas inteiras e que também citava Bill Clinton, que confessava que todos os grandes erros que cometera na vida resultaram da falta de sono. Desde então, tento dormir 8 horas por noite. E quanto a você? Analise a sua rotina da semana passada.
Dormiu menos de 7 horas em alguma daquelas noites? Dormiu menos de 7 horas algumas noites seguidas? Pegou-se dizendo ou pensando com orgulho: não preciso dormir 8 horas inteiras. Posso sobreviver perfeitamente com 4 ou 5 horas de sono. Bom, embora haja gente que realmente é capaz de sobreviver com menos horas de sono, descobri que a maioria das pessoas simplesmente ficou tão acostumada a viver exausta que esqueceu de como é estar totalmente descansada. O não essencialista considera o sono mais um fardo numa vida cheia de exigências e compromissos. O essencialista, por sua vez, sabe que o sono é fundamental para que possa funcionar em um nível elevado de contribuição quase o tempo todo. É por isso que, de forma sistemática e deliberada, dormem as horas necessárias para assim fazer mais, realizar mais e explorar mais. Ao proteger o próprio patrimônio, conseguem enfrentar o dia a dia com uma reserva de energia, criatividade e capacidade de resolver problemas para usá-la quando necessário. Ao contrário dos não essencialistas, que nunca sabem quando nem onde serão vencidos pela própria fadiga. Os essencialistas escolhem fazer uma coisa a menos agora para fazer mais amanhã. Sim, é uma concessão, mas de forma acumulativa. Essa pequena perda traz grandes recompensas. Os não essencialistas. Pensa, 1 hora a menos de sono significa 1 hora a mais de produtividade. Dormir é para os fracos. Dormir é luxo. Dormir provoca preguiça. Dormir nos impede de fazer tudo. Os essencialistas. Sabe, 1 hora a mais de sono significa várias horas a mais de produtividade muito maior. Dormir é para quem tem alto desempenho. Dormir é prioridade. Dormir estimula a criatividade. Dormir permite alcançarmos o nível máximo de contribuição mental. Para acabar com o estigma do sono. No famoso estudo com violinistas que Michael Gladwell popularizou como a regra das 10.000 horas, K. Anders Ericsson descobriu que os melhores violinistas passavam mais tempo estudando do que os colegas que eram apenas bons. Esse resultado comprova a lógica do essencialista, ao mostrar que a maestria exige esforço concentrado e deliberado. É encorajador aprender que a excelência está em nossa esfera de influência e não é uma bênção, concedida apenas aos naturalmente mais talentosos. Mas também chega muito perto de estimular a mentalidade do não essencialista, de tenho que fazer tudo. Esse mito pernicioso capaz de justificar mais e mais horas de trabalho com um retorno cada vez menor. No entanto, tudo fica muito claro quando examinamos uma descoberta menos conhecida do mesmo estudo, que o segundo fator mais importante para diferenciar os melhores dos bons violinistas era, na verdade, o sono. Os melhores violinistas dormiam, em média, 8,6 horas por dia, cerca de 1 hora a mais do que a média dos americanos. No período de uma semana, também cochilavam em média de 2, horas à tarde, cerca de 2 horas a mais que a média. Os autores do estudo concluíram que o sono permitia que os músicos de alto desempenho se recuperassem para estudar com mais concentração. Portanto, além de estudar mais, eles também produziam mais resultados naquelas horas de estudo, porque estavam mais descansados. No artigo Déficit de Sono, o Exterminador do Desempenho, publicado na revista Harvard Business Review, Charles Eisler, professor de medicina do sono da Faculdade de Medicina de Harvard, explicou como a privação do sono prejudica a performance. Ele compara o déficit de sono a beber em excesso
e conclui que virar uma noite, ou seja, 24 horas sem dormir, ou passar a semana dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite, induz uma debilidade equivalente à causada quando o indivíduo está com um nível de 0,1% de álcool na corrente sanguínea. Pense bem, jamais diríamos como ele é trabalhador, passa o tempo todo bêbado, mas continuamos a exaltar quem sacrifica o sono para trabalhar. Embora o sono costume ser associado ao descanso do corpo, pesquisas recentes mostram que, na verdade, o sono descansa mais o cérebro. Um estudo da Universidade de Lübeck, na Alemanha, comprova que uma boa noite de sono pode aumentar o poder cerebral e melhorar a capacidade de resolver problemas. No estudo publicado na revista Nature, mais de 100 voluntários receberam um quebra-cabeça numérico, com um detalhe pouco convencional. Era preciso descobrir um código oculto para encontrar a resposta. Os voluntários foram divididos por 2 grupos. Um pôde dormir 8 horas ininterruptas. O outro foi interrompido enquanto dormia. Então os cientistas observaram quais voluntários encontraram o código oculto. O resultado foi que, comparando-se aos voluntários que não dormiam bem, o dobro das pessoas do grupo que dormiu 8 horas resolveu o problema. Os pesquisadores explicaram que, enquanto dormimos, o cérebro trabalha intensamente para codificar e reestruturar informações. Portanto, quando acordamos, o cérebro pode ter feito novas conexões neurais e, assim, permitir uma variedade maior de soluções para os problemas, literalmente da noite para o dia. Uma boa notícia, tanto para quem acorda com as galinhas, quanto para quem vai dormir com as corujas, a ciência mostra que até um cochilo pode aumentar a criatividade. Para dar um exemplo, um relatório do periódico Proceedings of the National Academy of Sciences revelou que até um único ciclo de REM, movimento rápido dos olhos, melhora a integração de informação não associadas. Em outras palavras, basta um breve período de sono profundo para nos ajudar a fazer o tipo de conexões novas que nos permite explorar melhor o mundo. Resumindo, é o sono que nos permite funcionar no nível máximo de contribuição e realizar mais em menos tempo. Embora a cultura do super-homem que não precisa dormir ainda persista, o estigma está diminuindo, graças em parte a alguns grandes líderes, sobretudo em setores que costumam enaltecer aqueles que viram as noites, que se gabam praticamente de dormir 8 horas seguidas. Essas pessoas, muitas delas verdadeiros essencialistas, sabem que hábitos de sono saudáveis lhe dão uma imensa vantagem competitiva. Jeff Bezos, fundador da Amazon.com, é um deles. Fico alerta e penso com mais clareza. Simplesmente me sinto melhor o dia inteiro, depois de dormir 8 horas. Outro é Marc Andreessen, um dos fundadores da Netscape, e ex-limitador de sono, que costumava trabalhar até altas horas da madrugada, e mesmo assim estava em pé às 7 da manhã. Ele confessou, abre aspas, eu passava o dia inteiro com vontade de voltar para casa e dormir, fecha aspas. Hoje ele sabe da importância do sono, abre aspas, durmo 7 horas, meu desempenho já se altera. 6, ele fica abaixo do ideal. 5, é um grande problema. 4, me transformam em zumbi. Fecha aspas. Nos fins de semana, ele dorme 12 horas ou mais. Abre aspas. Faz uma grande diferença na minha capacidade de ação. Fecha aspas. Ele explicou. Esses executivos foram citados em um artigo intitulado Dormir é o novo símbolo de status dos empreendedores de sucesso. Nancy Jeffrey, do The Wall Street Journal, escreveu, abre aspas, é oficial, o sono, essa commodity valiosa nos estressados Estados Unidos, é o novo símbolo de status.
antes desdenhado como um defeito de gente fraca. Os mesmos supertrabalhadores da década de 1980 que gritavam que almoçar era para perdedores, também acreditavam que dormir era para imbecis. O sono está sendo promovido como o elixir restaurador da mente dos executivos criativos, fecha aspas. A isso, podemos acrescentar que também é o elixir restaurador da mente do essencialista perspicaz. Em uma reportagem do The New York Times, Erin Callan, ex-diretora financeira de um banco de investimento, contou, abre aspas, numa festa com o pessoal do trabalho, em 2005, uma colega perguntou ao meu marido o que eu fazia no final de semana. Ela me via como alguém cheia de energia e intensidade. Ele respondeu, ela anda de caiaque, faz escalada e depois corre meia maratona. Brincou. Não, respondeu ele com simplicidade, ela dorme. Era verdade. Eu passava os fins de semana recarregando a bateria para a semana seguinte. Fecha aspas. Portanto, se o estigma do sono ainda existir no seu local de trabalho, você pode tomar a iniciativa de estimular explicitamente o ato de dormir. Caso pareça radical, veja aqui os muitos benefícios do sono, mais criatividade, mais produtividade e até menos despesas com assistência médica. Tem o potencial de afetar diretamente o lucro da empresa. Com isso em vista, não é tão difícil assim pensar na possibilidade de o seu gestor ou o departamento de recursos humanos desenvolver uma política para incentivar os funcionários a dormir mais. Por exemplo, Charles Eisler, de Harvard, propôs uma política na qual nenhum funcionário poderia ir trabalhar dirigindo, depois de virar a noite viajando. E outras empresas permitem que os funcionários cheguem mais tarde, se tiverem feito hora extra na noite anterior. Como pesquisa para este livro, fui recentemente à sede do Google tirar um cochilo nos dos seus famosos sleep pods, os compartimentos do sono. Parece algo saído de um filme futurista da década de 1970. Uma estrutura cerca de 2 metros quadrados, suficiente para alguém se deitar, mas não completamente plana. Há uma espécie de cobertura arredondada que esconde apenas a parte superior do corpo. E por isso fiquei um pouco envergonhado no início, sem saber se conseguiria adormecer. 30 minutos depois, quando o compartimento vibrou suavemente para avisar que a sessão acabara, não tive nenhuma dúvida. Ao acordar do cochilo, pude realmente perceber como precisava desse descanso. Eu me senti mais alerta, mais esperto, com uma clareza maior de pensamentos. Para usar os compartimentos do sono, é preciso marcar hora. Das 50 pessoas que trabalham no andar onde ficam, imaginei que pelo menos 10 ou 20 reservassem uma soneca uma vez por semana. Errei. De acordo com a agenda, uma única pessoa aproveitara a oportunidade de recarregar o corpo e a mente, com os 30 minutos de sono no meio do dia. Ainda assim, a presença do compartimento é importante para mostrar aos funcionários que o sono é prioridade. Nossa maior prioridade é proteger a capacidade de priorizar. Nesta parte do livro, falamos sobre explorar e avaliar opções para distinguir as poucas essenciais das muitas apenas boas, triviais ou mesmo medíocres. Por definição, esse é um processo de priorização, que inclui o desafio de filtrar alternativas que à primeira vista parecem importantes. Mas como explica a lógica do essencialista, na realidade só existem poucas coisas de valor excepcional, e quase tudo ou mais tem pouca relevância. O problema de privar o sono é comprometer a capacidade de perceber a diferença e, portanto, de priorizar. Dormir bem vai melhorar a capacidade de explorar, ver conexões e fazer menos
porém melhor durante as horas em que estiver acordado. Capítulo 9. Selecionar. O poder dos critérios rígidos. O processo interior tem necessidade de critérios exteriores. Ludwig Wittgenstein. Num texto brilhante sobre indecisão, Derek Sivers, popular palestrante do programa TED, descreve uma técnica simples para ser mais seletivo ao escolher. O segredo é submeter a decisão a uma prova de extremos. De acordo com Derek, se tivermos convicção total e absoluta de fazer alguma coisa, devemos dizer sim. Qualquer coisa menos do que isso recebe uma resposta negativa. Ou como um líder me disse no Twitter, se não for um sim óbvio, a resposta terá que ser não. Este é um resumo sucinto de um princípio essencialista básico, que é fundamental para o processo de exploração e experimentação. O próprio Derek segue à risca esse princípio. Quando não se entusiasmou com nenhum dos candidatos que entrevistou para um emprego, disse não a todos. Finalmente, encontrou a pessoa certa. Quando percebeu que se inscrevera em várias conferências no mundo inteiro, pelas quais não estava realmente entusiasmado, decidiu ficar em casa e não ir a nenhuma delas, e ganhou 12 dias que usou com fins mais produtivos. Quando tentava decidir onde morar, rejeitou lugares que pareciam bastante bons, Sydney, Vancouver, até visitar Nova York. Então, soube no mesmo instante que aquele era o lugar certo para ele. Pense outra vez no que acontece ao armário. Quando usamos o critério amplo, existe alguma chance de eu usar isso um dia no futuro? O armário acaba ficando lotado de roupas que raramente usamos. No entanto, se perguntarmos, será que amo isso de paixão? Seremos capazes de eliminar o desnecessário e abrir espaço para algo melhor. Podemos fazer o mesmo com outras escolhas, sejam grandes ou pequenas, importantes ou triviais, em todas as áreas da vida. A regra dos 90%. Recentemente, um colega e eu tivemos que selecionar 24 pessoas de um grupo de quase 100 candidatos para o nosso curso Projete Sua Vida Essencialmente. Em primeiro lugar, identificamos um conjunto de critérios mínimos, como: pode comparecer a todas as aulas? Depois, determinamos um conjunto de atributos ideais, como: está pronto para uma experiência capaz de mudar sua vida? Com esses critérios, classificamos cada candidato numa escala de 1 a 10. Decidimos que os que recebessem 9 e 10, obviamente, estariam dentro. Quem tivesse menos de 7 estaria automaticamente fora. Então, recebi a tarefa ingrata de avaliar os candidatos intermediários, os 7 e 8. Enquanto me esforçava para determinar qual deles seria bom bastante, tive uma ideia. Se algo, ou neste caso alguém, é apenas bom ou quase bom, ou seja, 8 ou 7, então a resposta seria não. Essa é a regra dos 90%, aplicável a praticamente todos os dilemas ou decisões. Na hora de avaliar, pense no critério mais importante da escolha e simplesmente dê a cada opção uma nota de 0 a 100. Se a nota for menos que 90, mude automaticamente para 0 e rejeite a opção. Dessa maneira, você evita se enredar na indecisão, ou pior, nas notas 60 ou 70. Dominar essa habilidade essencialista exige que fiquemos vigilantes para admitir a realidade de perder para ganhar. Por definição, aplicar critérios extremamente seletivos é perder para ganhar. Às vezes é preciso rejeitar uma opção que parece muito boa e ter fé de que a perfeita logo surgirá. Às vezes surge, outras não. Mas a questão é que o simples ato de aplicar critérios seletivos nos força a escolher qual opção perfeita vamos esperar, em vez de deixar que os outros ou o universo escolham por nós.
Como qualquer habilidade essencialista, ela nos força a tomar decisões de caso pensado e não por omissão. O benefício dessa abordagem ultrasseletiva para a tomada de decisões em todas as áreas da vida é claro. Quando os critérios de seleção são muito amplos, acabamos nos comprometendo com opções demais. Além disso, dar valores numéricos simples a opções nos obriga a tomar decisões de forma consciente, lógica e racional, em vez de impulsiva ou emocionalmente. Sim, é preciso disciplina para aplicar critérios rígidos, mas não aplicá-los sai muito mais caro. Os não essencialistas aplicam critérios implícitos às decisões que tomam, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Por exemplo, ao decidir que projetos aceitar no trabalho, o não essencialista pode agir de acordo com o seguinte critério implícito: se o gerente pediu, tenho que fazer. Ou com este mais amplo: se alguém me pedir, tenho que tentar fazer. Ou com outro mais amplo ainda: se a empresa, outros estão fazendo, tenho que fazer. Numa época em que, graças às redes sociais, temos uma consciência muito maior do que os outros fazem. Esse último critério pode criar um fardo pesadíssimo por ampliar todas as atividades não essenciais que temos que fazer. O não essencialista diz sim para quase todos os pedidos ou oportunidades. Usa critérios amplos e implícitos como: se alguém que conheço está fazendo, tenho que fazer. O essencialista diz sim a 10% das maiores oportunidades. Usa critérios rígidos e explícitos como: isso é exatamente o que eu procuro? Certa vez, uma equipe de executivos com quem trabalhei identificou 3 critérios para decidir quais projetos pôr em prática. Mas com o tempo, esses critérios foram ficando cada vez mais indiscriminados. E, finalmente, o portfólio de projetos da empresa parecia ter como único critério, abre aspas, algum cliente pediu isso, fecha aspas. Como consequência, a motivação da equipe despencou, e não só porque os seus integrantes estavam sobrecarregados por terem assumido muita coisa, foi também porque nenhum projeto parecia se justificar e não havia muita opção de propósito. O pior é que agora era difícil se destacar no mercado, porque o trabalho que antes ocupava um nicho único e lucrativo se tornara generalizado demais. Só com o esforço de identificar critérios rígidos, eles conseguiram se livrar de 70% e 80%, que desperdiçaram tempo e recursos e se concentrar no trabalho mais interessante, que lhes dava mais destaque no mercado. Além disso, esse sistema conferiu aos funcionários o poder de escolher os projetos aos quais poderiam oferecer sua contribuição máxima. Se antes ficavam à mercê de decisões aparentemente arbitrárias da gerência, agora tinham voz. Tornar os critérios seletivos e explícitos nos proporciona uma ferramenta sistemática para discernir o que é essencial e eliminar o que não é. Seletivos explícitos e também corretos. Mark Adams, diretor administrativo da fabricante de imóveis Vitsoy, passou os últimos 27 anos aplicando deliberadamente critérios seletivos a seu trabalho. A indústria moveleira é famosa por produzir um elevado volume de mercadorias. A cada estação há uma oferta imensa de novas cores e novos estilos. Mas durante décadas, a Vitsoy ofereceu um único produto, o 606 Universal Shelving System, um sistema universal de estantes modulares. Isso porque a Vitsoy tem padrões muito específicos, e o 606 Universal Shelving System é o único produto que atende a esses padrões. O 606 System exemplifica a estética essencialista, de menos, porém melhor, discutida no primeiro capítulo e defendida por Dieter Helms. Isso não é coincidência, visto que o 606 Universal Shelving System foi projetado por ele.
E os critérios de contratação da Vitsui são ainda bastante seletivos. A empresa começa com um pressuposto básico de que prefere ficar com a equipe incompleta, a contratar rapidamente a pessoa errada. E assim, quando procuram novos funcionários, usam um processo de seleção rigoroso e sistemático. Primeiro, entrevistam a pessoa por telefone. Isso é proposital, porque querem afastar todas as interferências visuais ao formar a primeira impressão. Além disso, querem ouvir como o futuro funcionário se comporta ao telefone e se é suficientemente organizado para encontrar um lugar tranquilo na hora marcada para a ligação. Muitos são eliminados nesse estágio. Em segundo lugar, o candidato é entrevistado por várias pessoas da empresa. Caso seja aprovado em todas as entrevistas, é convidado a passar um dia trabalhando com a equipe. Depois a gerência manda um questionário ao grupo perguntando o que achou do candidato. Mas, em vez de coisas óbvias, ela pergunta: o candidato iria realmente gostar de trabalhar aqui? E adoraríamos trabalhar com ele? Nenhuma oferta é feita nesse momento e não há compromisso por parte do candidato. O objetivo é permitir que ambos os lados se vejam de forma mais franca possível. Se houver compatibilidade, o candidato prosseguirá pelas últimas entrevistas e talvez receba uma oferta de emprego. Se a equipe não tiver certeza absoluta, a resposta será não. Certa vez, alguém concorreu a uma vaga na equipe de instalação de estantes. É um papel importante, pois os instaladores são o rosto visível do produto e da empresa. O candidato em questão fez um bom serviço instalando o sistema de prateleiras. Mas depois da conversa com Mark, a equipe se mostrou preocupada. No fim do dia, quando foram guardar as ferramentas, o candidato apenas jogou as dele na caixa e fechou a tampa. Para mim e para você, pode parecer uma infração pequena. Talvez nem valesse a pena mencionar, e muito menos manchar um dia inteiro de trabalho sem outras falhas. Mas para a equipe significou um descuido que não combina com a visão que tinham da pessoa ideal para o serviço. Mark escutou, concordou e depois disse educadamente ao candidato que ele não se encaixava na cultura da Vitsui. Para Mark e sua equipe, se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. No entanto, reforçar o processo de filtragem altamente seletivo é mais do que uma reação visceral, embora esta também seja importante. Na verdade, a decisão que pode parecer arbitrária resulta de uma abordagem constante e disciplinada para perceber o que dá certo e o que não dá. Por exemplo, eles aprenderam que há alta correlação entre a intensidade com alguém que brincou com Lego quando criança e sua compatibilidade com a cultura Vitsui. Essa conclusão não veio do nada. Com o passar dos anos, eles experimentaram todo tipo de coisa. Algumas ficaram, muitas não. A equipe também usa um conjunto de critérios explícitos para fazer a avaliação. O principal deles é: essa pessoa se encaixa de forma absolutamente natural? É por isso que o processo de seleção foi projetado com tantas entrevistas. Que a experiência do dia de trabalho foi desenvolvida e o questionário com o grupo foi realizado. Como qualquer verdadeiro essencialista, eles tentam reunir informações relevantes para tomar uma decisão de forma embasada, calculada e deliberada. Aaron Levy, presidente da Box, tem um critério semelhante para contratar. Ele simplesmente se pergunta se quer trabalhar todo dia com aquela pessoa e explica. Um dos modos de pensar nisso é indagar: essa pessoa poderia ter sido um dos membros fundadores da equipe? Caso a resposta seja sim, ele sabe que encontrou alguém que se encaixará perfeitamente. A oportunidade bate à porta. Ser seletivo ao decidir que oportunidade será aproveitada pode ficar bem mais difícil quando ela nos chega sem aviso. Pode ser que surja uma oferta de emprego inesperada, um projeto secundário que não tenha muito a ver com o que fazemos, mas que garanta dinheiro fácil.
Talvez alguém nos peça ajuda com algo que adoramos fazer, mas que não será remunerado. Ou que um amigo indique um pacote de viagem para um lugar que não estava no topo da nossa lista, mas que está com um desconto imperdível. O que fazer? Nesses casos, o medo de perder alguma coisa assume força total. Como dizer não? A oferta está ali, à mão. Talvez nunca fôssemos atrás dela, mas agora ficou tão fácil que pensamos no caso. Porém, se dissermos sim só pela facilidade, corremos o risco de depois ter que dizer não a coisas mais importantes. Essa era a situação de Nancy Duarte, ao montar um escritório de assessoria de comunicação. Em 2000, a empresa era uma agência que fazia de tudo. Da criação de identidade corporativa e desenvolvimento de impressos e sites a projetos de apresentações, mas sem uma especialidade que a diferenciasse. O escritório começou a ficar muito parecido com as outras assessorias. Então, Nancy leu Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins, livro no qual o autor defende que existe alguma coisa que nos apaixona e na qual somos os melhores, só deveríamos fazer essa única coisa. Foi quando ela percebeu que a verdadeira oportunidade de diferenciar a empresa poderia ser se concentrar no tipo de trabalho que ninguém no setor queria fazer: elaborar apresentações. Ao se concentrar em seu maior diferencial, o escritório poderia criar conhecimento, ferramentas e especialização e se tornar a principal empresa de apresentações do mundo. Mas, para conseguir isso, teriam que dizer não a todo o resto, mesmo num período econômico ruim, e quando lhes oferecessem ótimos valores por outros serviços. Esse seria o preço de se destacar. Em outras palavras, teriam que ser mais seletivos nos serviços que aceitavam e canalizar toda a energia para se sobressair na área que se tornara sua especialidade. Existe um processo simples e sistemático para aplicar critérios seletivos a oportunidades que surgirem no seu caminho. Em primeiro lugar, descreva a oportunidade. Em seguida, faça uma lista de 3 critérios mínimos que as opções devem atender para serem consideradas. Depois, faça uma lista de 3 critérios rígidos ou ideais. Por definição, se a oportunidade não passar no primeiro conjunto dos critérios, a resposta é obviamente não. E se também não passar por 2 dos 3 critérios rígidos, a resposta continuará sendo não. A melhor pizza do Brooklyn. Aplicar critérios mais estritos às grandes decisões da vida nos permite aproveitar melhor o sofisticado mecanismo de busca do cérebro. É como a diferença entre buscar na internet os termos bom restaurante em Nova York e melhor pizza do Brooklyn. Quando procuramos uma boa oportunidade de carreira, o cérebro nos apresenta dezenas de páginas para explorar e examinar. Em vez disso, experimente fazer uma busca avançada com 3 perguntas. O que me apaixona profundamente? O que aproveita melhor o meu talento? E o que atende uma necessidade importante do mundo? Naturalmente, não haverá tantas páginas como resultado, mas esta é a razão do exercício. Não procuramos uma série de coisas boas para fazer. Estamos atrás daquela, através da qual podemos dar nossa maior contribuição. Foi dessa maneira que Henrik Sala encontrou sua verdadeira vocação. No início da carreira, ele era professor do prestigiado Instituto Scripps de Oceanografia em La Jolla, na Califórnia. Mas não conseguia se livrar da sensação de que aquela opção seria apenas um segundo lugar em relação ao caminho que deveria seguir. Um dia, largou o mundo acadêmico e foi trabalhar na National Geographic. Com o sucesso que obteve, surgiram oportunidades novas e interessantes em Washington, que mais uma vez o deixaram com a sensação que estava perto da carreira certa, mas ainda não alcançara. Como costuma acontecer com gente motivada e ambiciosa, o êxito o impedia de enxergar o seu propósito com clareza.
Desde o momento em que vira Jacques Cousteau a bordo do famoso Calypso, Henrik sonhava em mergulhar nos oceanos mais lindos do mundo. Assim, depois de alguns anos, quando uma oportunidade de ouro se apresentou, ele mudou de marcha, outra vez, para exercer a função através da qual poderia de fato dar a máxima contribuição. Explorador residente da National Geographic, passando parte significativa do tempo mergulhando nos locais mais remotos, e ao mesmo tempo que usava seu talento na ciência e na comunicação para influenciar políticas em escala global. O preço do emprego dos sonhos foi dizer não às muitas oportunidades paralelas que encontrou, boas e até muito boas, e esperar aquela a qual poderia dizer sim com entusiasmo. E a espera valeu a pena. Henrik é um daqueles exemplos relativamente raros de gente que faz um trabalho que adora, que aproveita seu talento e que atende a uma necessidade importante do mundo. Seu principal objetivo é ajudar a criar algo equivalente aos parques nacionais para proteger os últimos lugares intocados do oceano. Uma contribuição realmente essencial. Eliminar. Como excluir as muitas coisas triviais? Eliminar. Como excluir o trivial? Pense de novo na metáfora do armário que usamos no primeiro capítulo. Nessa altura do livro, você já verificou tudo o que está pendurado ali. As roupas foram divididas nas pilhas, manter e destacar. Mas você realmente está pronto para pôr a pilha, descartar numa sacola e desfazer dela? Em outras palavras, não basta determinar quais são as atividades e iniciativas que não dão a máxima contribuição possível para a sua meta. Ainda é preciso eliminá-las ativamente. A terceira parte deste livro mostrará como eliminar o que não é essencial para oferecer um nível mais alto de contribuição, aquilo que realmente é vital. Você também vai aprender a fazer isso de maneira a conquistar mais respeito de colegas, chefes, clientes e profissionais do ramo. Livrar-se das roupas velhas não é fácil. Afinal de contas, ainda há aquela relutância, aquele medo inoportuno. E se daqui a alguns anos você se arrepender de ter doado determinada peça? Essa sensação é normal. Estudos mostram que tendemos a dar às coisas que já possuímos um valor maior do que têm, e, portanto, achamos mais difícil nos livrar delas. Se ainda não está disposto a se separar daquela peça de roupa tão querida, faça a si mesmo a pergunta definitiva. Se eu ainda não tivesse esta peça, quanto gastaria para comprá-la? Do mesmo modo, na vida, a pergunta decisiva a fazer para decidir quais atividades você deve eliminar é: se essa oportunidade não tivesse surgido, o que eu estaria disposto a fazer para consegui-la? É claro que arranjar disciplina para dizer não às oportunidades, em geral muito boas, que nos aparecem no trabalho e na vida, é infinitivamente mais difícil do que descartar as roupas velhas do armário. Mas é preciso encontrá-la, porque sempre que você deixar de dizer não a alguma coisa não essencial, estará dizendo sim por omissão. Portanto, depois de explorar suficientemente as opções, a pergunta que se deve fazer não é: da minha lista de prioridades conflitantes, qual delas devo dizer sim? Em vez disso, faça a pergunta essencial: a qual delas direi não? Essa é a indagação que revelará sua verdadeira prioridade, o melhor caminho para o progresso da sua equipe. A resposta a ela identificará o seu verdadeiro propósito e o ajudará a atingir o seu nível máximo de contribuição, não só as metas próprias como a missão da empresa. As reflexões que surgirem darão clareza necessária para obter, na carreira e na vida, avanços revolucionários.